Sabe aquelas ferramentas que a gente usa todo dia em Python? Listas, dicionários, conjuntos? Pois é. Por trás da simplicidade delas, existe uma engenharia incrível. E hoje a gente vai desvendar justamente isso. Porque escolher a ferramenta certa pode ser a diferença entre um código que se arrasta e um que simplesmente voa. É a genialidade que está escondida no nosso dia a dia. Então fica a pergunta, né? Por que essa escolha, a do container de dados, é tão crucial? Porque há o segredo para um código ser rápido, ser profissional. A resposta, olha que interessante, não está só no que a gente guarda, mas em como essas estruturas gerenciam o tempo e a memória para chegar até lá. E essa diferença, gente, é tudo. Para a gente entender o porquê das soluções do Python serem tão geniais, vamos dar um passo atrás. Pensa no jeito antigo, nos arrays estáticos. Imagina que é uma caixa de sapatos com um número fixo de divisórias. Se a gente reserva espaço para 100 sapatos e só guarda 10, um monte de espaço vai para o lixo. Pior, se precisar guardar o sapato de número 101, bom, aí o programa quebra. Simples assim. O Python, felizmente, nos deu algo muito, mas muito mais inteligente. Ok, e qual é a primeira grande solução para esse problema da rigidez? É ela, a lista. A famosa, a onipresente lista do Python. Pois é, porque uma lista em Python, no fundo, não é só um lugar para guardar coisas, é um verdadeiro gerenciador de memória inteligente. Toda aquela dor de cabeça de alocar espaço e, pior, de realocar quando o espaço acaba, tudo isso fica escondido. A lista cuida de tudo. E a gente foca no que importa, a lógica do código. Mas como é que ela faz essa mágica de forma tão eficiente? Aqui está o segredo. Quando uma lista enche, o Python não vai lá e coloca só mais uma casinha no final. Não. Ele faz uma jogada muito mais esperta e ousada. Ele pega um terreno novo, bem maior, e move todo mundo para lá de uma vez. Todas as referências dos itens vão para essa nova casa. É uma operação grande, mas é estratégica. Isso se chama superalocação. Aí que vem o pulo do gato. Essa mudança de casa é uma operação cara. Claro, ela custou O de N. Só que ela acontece muito de vez em quando. Então, se a gente tirar uma média do custo de adicionar um item, incluindo essas mudanças raras, o custo do append acaba sendo constante. O de 1. É isso que a gente chama de custo amortizado. É como se o custo da mudança fosse diluído ao longo do tempo. E é isso que faz a lista ser tão rápida para adicionar coisas no final. Beleza. Então a nossa lista cresce, que é uma maravilha. Problema resolvido, certo? Mais ou menos. Porque agora a gente tem outro desafio. Imagina ter que achar um item específico numa lista com, sei lá, milhões de coisas. Teria que olhar um por um, né? Nossa, isso seria lento demais. E aí? Como o Python resolve esse problema? A solução aqui é uma virada de chave total. A gente para de pensar em organizar as coisas em fila, uma depois da outra. A nova ideia é calcular o endereço exato de onde a coisa está. E para isso, a gente usa uma coisinha chamada hashing. Pensa comigo, a ideia por trás dos dicionários e dos conjuntos é genial, de tão simples e até meio contraintuitiva. Qual a maneira mais rápida de procurar alguma coisa? Bom, é não procurar. Isso mesmo. Em vez de procurar, a gente vai calcular a localização. Essa é a virada de jogo. Chega de percorrer uma sequência. Agora, a gente usa a matemática para ir direto ao ponto. E esse processo se chama hashing. Ele funciona para coisas que não mudam, tipo textos e números. A melhor analogia é pensar numa impressão digital. O hashing cria uma digital única para cada dado. Uma função matemática pega sua chave, por exemplo, a palavra IP address, e transforma ela num número. E esse número é o endereço exato de onde o valor está guardado na memória. Simples assim, não tem busca, é um cálculo e pronto. E é exatamente essa a mágica por trás da velocidade absurda dos dicionários. A chave entra, vira um endereço e o valor é pego na hora. É por isso que não faz diferença se o dicionário tem 10 itens ou 10 milhões de itens. O tempo para achar alguma coisa é, na prática, o mesmo. Isso é o que chamamos de performance O de 1, ou tempo constante. Agora, essa mesma tecnologia poderosa, o hashing, também é um motor de outra estrutura de dados super útil, os conjuntos, os sets. Só que aqui o objetivo é um pouco diferente. A gente não quer mapear uma chave para um valor. O foco aqui é garantir uma coisa, que cada item seja único, sem repetição. Dá para pensar num set como se fosse um filtro de itens únicos. Toda vez que a gente tenta adicionar algo, o set faz o quê? Calcula o hash daquele item e olha, opa, já tem alguém com essa impressão digital aqui? Se já tiver, ele simplesmente ignora. Se não tiver, aí sim ele adiciona. E tudo isso acontece de uma forma
absurdamente eficiente. E aqui a gente vê o poder disso em números. Olha só a diferença na operação de verificar se um item existe. Numa lista, isso é O de N, ou seja, quanto maior a lista, mais demorado fica. Já num conjunto, é O de 1, é instantâneo, não importa o tamanho. Pensa bem, se o código precisa checar muitas vezes se um item está numa coleção, trocar uma list por um set pode ser a maior otimização de performance que se pode fazer. No fim das contas, a gente chega numa conclusão muito importante. Escolher a estrutura de dados certa não é um mero detalhe técnico, sabe? É uma decisão de engenharia. Uma decisão fundamental que define se o sistema vai aguentar o tranco quando crescer. E a linguagem que a gente usa para falar sobre essa eficiência é a notação Big O. É com ela que a gente consegue prever como o código vai se comportar, não com 100 itens, mas com 1 milhão, com 100 milhões. É basicamente o que separa o código que funciona do código que é profissional. Esse gráfico aqui deixa tudo claríssimo. O custo O de 1 de uma busca em dicionário ou conjunto é essa linha reta, lá embaixo, plana. Não importa quantos dados a gente coloque, o custo não muda. Já o custo O de N de uma busca em lista é essa linha que sobe, sobe e não para mais. Em pequena escala, a diferença é pequena, mas quando a gente fala de muitos dados, a diferença deixa de ser grande. Ela se torna abissal. Então, para resumir, qual é a regra do jogo? É simples. A ordem dos itens importa? Vai de list. Precisa de um mapa super rápido de chaves para valores? A resposta é dict. E se a missão é ter itens únicos e checar se algo existe num piscar de olhos? Aí não tem erro, é 7 na cabeça. E essa citação do Theodor von Karman fecha o raciocínio com chave de ouro. Cientistas estudam o que já existe, mas engenheiros criam o que nunca existiu. E é exatamente isso. Entender essas estruturas não é só sobre saber programar, é sobre saber engenheirar, é escolher a peça certa para construir algo novo, algo eficiente, algo que realmente funcione em grande escala. E agora a pergunta fica no ar. Com essa visão da engenharia que se esconde por trás das ferramentas que a gente usa todo santo dia, o que dá para construir? O que pode ser melhorado naquele projeto? Saber escolher a ferramenta certa não é só um detalhe, é o que abre um horizonte de novas possibilidades.